Mano, Mano, estou a jogar um jogo novo agora, mas é um bocado underground. Provavelmente nunca ouviste falar. ok. Mas carreguei no start. Certo. Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Carrega aí no Start. Eu sou o Emanuel. Ei, eu sou o Rui. Olá, como estás, amigo Rui? Bem, Muito bem. cá estamos. E tu? Eu também estou bem. Rijo. Cheio de Rijo. energia. Pronto para um podcast. Com 7 cafés aqui. Não. Não? Só um. Ok. Mas Só um? pronto para um Ok. podcast. Pronto para um Pronto. podcast. Sempre pronto para um podcast. Para uma bela amena conversa. Yeah. E este episódio vai ser muito fixe. Eu acho que vai. Acho que vai ser muito interessante. Estamos a pôr a bitola um bocadinho alto. Vai ser moderadamente, razoavelmente fixe. Moderado? Cenas? Episódio número 8, ou episódio par, Uhum. significa... Que não jogámos Hogwarts Legacy Pois é. ainda. Pois não. E eu... não joguei. Yeah. Não. Não foi Yeah. desta ainda. Ainda não foi desta. Não. Tema livre. O que é que vamos Uhum. falar? Sobre o que é que vamos falar hoje? Vamos falar de tudo e mais alguma coisa indie games. Indie games, os jogos independentes, não é? Feitos por... aliás, não feitos por aquelas publishers grandes, basicamente. Feitas por um senhor Sim. ou por uma pequena equipa de pessoas que se juntaram com várias habilidades para tal e decidiram Sim. vamos fazer um jogo. Sim. Muito bem. Queres-nos contar um bocadinho sobre... Sim. Eu posso Espera, fazer um... tenho um separador para ti primeiro. Não. Tenho. Posso? Força. Pronto, podes continuar. Não! Caralho! Podes continuar. Por isso vamos ouvir um bocadinho da agora história tenho de indie games com Come with me, folks. Juntem-se aqui ao pé da lareira. Eu vou ficar só a ouvir. Yeah. Bem, eu queria antes de iniciarmos aqui a nossa discussão sobre indie games, fazer se calhar aqui um ponto de situação, uma breve história do que... Desmistificar um bocadinho também. Sim, também. Tentei resumir aqui ao máximo, não ser muito longo. Vamos passar por vários bocados de história dos videojogos, por isso sentem-se, aconcheguem-se. Tudo começou quando existiam jogos de PC em floppy disks antes do ano 1997. Quem não souber o que é um floppy disk é o ícone de Yeah. gravar do Word, está bem? Yeah. Quer dizer, Uau. não, isso é uma Não dispensa. é, não é, as não floppies, é. as floppies são São mesmo aquelas... floppies. Pois é. São Não sei, floppies. procurem no Google. Yeah, procurem, é uma cena Até depois. pré-histórica. É Mas tipo... nós nessa altura estávamos vivos. Verdade. Eu e tu. Yeah. Tipo, babávamos, não sabíamos o que era, Yeah. sabíamos o que era a vida, mas... Verdade. Mamava, dormia, fazia cocó numa fralda. Muito o que vai acontecer daqui a 60 anos. Não sabíamos o que era floppy disk. Pronto. Okay. Mas indo atrás no tempo, se calhar o que era considerado indie games seriam os jogos de PC. Porquê?
pela dificuldade, primeiro, em criar jogos para PC. Normalmente era feito por uma pessoa ou por um grupo pequeno, um publisher pequeno, um self-publishing, pronto, uma empresa self-publishing, e não estavam pegados a grandes distribuidoras na altura como Nintendo, a Sega, pronto, as consolas. Atari, etc, etc. Sim. Sim, porque os computadores não eram feitos para jogar na altura. Não eram de todo. E era muito difícil para esses publishers de jogos PC distribuírem os seus jogos, não é? Por isso era quase one-man team em que ele ia a várias lojas de jogos e deixava lá os floppy disks para se venderem. Pronto, e era um pouco desse género. É o que se calhar podia dizer que eram os primórdios de indie games, não é? Dos jogos independentes. Eu dou-te um exemplo de um jogo que ficou para a história que pode ter sido considerado como um indie game, que é o Doom, ou Wolfenstein, se formos mais atrás. E é esse, eu acho que é esse conceito de indie games que começou aí, não é? Pronto. Foi basicamente um gajo que sabia programar e sim. para a frente. E também foi uma forma desses developers ganharem aqui um nome suficiente para chamarem a atenção aos big players, não é? Poderem ir trabalhar para a Nintendo a Nintendo, à Sega, depois posteriormente à Sony. Pronto. E chegaram a um ponto que esses developers que faziam jogos só para PC começaram também a fazer exclusives para as consolas, né? Por exemplo, Epic Games, que agora é mesmo Epic, e id Software e so on, aproveitaram os jogos PC que faziam para ganhar um pouco o nome e, pronto, e tentarem ter um pouco do bolo dos big players. Para ter currículo, basicamente, e poder chegar mais longe. Quem diria que esses primórdios evoluíram para o que é hoje. Mas, entretanto, ou seja, antes de 97, começámos a entrar no novo milénio, e a internet começou a crescer e o acesso começou a ser mais fácil para a pessoa comum. Depois, aí entramos numa Dark Age dos indie games. Não tenho separador para isto. Porquê? Porque esses jogos, os developers que ganharam nome, partiram para as consolas, e os developers que ainda se mantiveram pequenos continuaram a ter o mesmo problema, a distribuição. Não é? Ou seja, qual foi aqui a melhor forma deles de alguma forma mostrarem o seu trabalho? Porem na internet gratuitamente. Nos browsers. Bem. E o que é que saiu daí? Aqueles flash games. Sites míticos mesmo, né? da nossa infância, de jogar na escola, quando tínhamos tempo, ou quando era aulas de informática, né? Quando íamos ao Newgrounds, Miniclip, e era aí que esses indie games eram colocados, não é? Que era a única plataforma que eles tinham na altura, de eu ter chamado um Dark Age, porque era muito, muito obscuro. Tu vias, de certeza, na altura, vias muito potencial em alguns jogos. Se bem que foram difundidos extremamente, talvez, não, digo eu, é a ideia que eu tenho. Apesar de tudo, sim, toda a gente sabia o que eram esses flash games. Sim. Sim, exatamente, só que não é marketable, não é? Não exatamente, é algo sim. Não iria. Sim, que os consiga ir mais além do que aquilo. Pronto, e depois houve aqui entretanto, um shift muito importante, não é? Que um problema ao longo do tempo foi a distribuição, não é? E entretanto a Valve, não é? Com o lançamento de Half-Life e Team Fortress, criaram o seu próprio store em que averiguaram a ideia de fazer distribuição digital dos jogos. E entretanto começaram a abranger outros jogos e eles serem a própria loja digital. E os developers, não é? Os pequenos developers, viram ali
uma oportunidade, não é? Uma oportunidade de ter uma loja não uma física, neste loja caso, não não é? Mas um sítio física, onde, sim, onde pôr e ter, que acho que é o mais, era o mais importante na altura, ter alguma visibilidade. exposição e Exatamente. visibilidade. Pronto. E depois com a evolução da Steam, não é? E com alguns jogos a começarem, alguns pequenos jogos começarem assim a ganhar algum reconhecimento, embora nós estejamos aqui numa fase muito Call of Duty, gráficos, não é? Entretanto, e coisas grandes, e tudo para a performance e para os gráficos, foram surgindo outros jogos que chamaram a atenção. Outro shift muito grande, entretanto, a Microsoft começou a ter parcerias com estes indie developers, que eles viram que teriam um grande potencial, não sei se te recordas, na Xbox Live Arcade, em que eles tinham mesmo exclusividade de consola ou de jogares primeiro na consola, vários indie games que hoje em dia são Alzheimer's, né? Foi aí que então surgiu Braid, um jogo muito importante, não é? Em termos de indies. Na altura revolucionou um pouco o conceito de indie games, né? Entretanto, que pode-se ter qualidade e não precisa ter os gráficos realistas, não é? E depois, entretanto, um jogo também conhecido ainda e acho que ainda é muito jogado, Castle Crashers, entretanto, também Xbox Live Arcade exclusive na altura. Exclusive na altura. Interessante, estes developers Castle Crashers foram aqueles developers que na altura, nas Dark Ages, faziam jogos para browsers, sim, para Newgrounds e assim. Consegues ver também no art style que em Newgrounds vi alguns jogos assim parecidos, com desenhos parecidos. Com a cabeça grande e mais anafadinhos. Era isso. E pronto, este foi uma vitória, né? Foram os vencedores entretanto. The Long Con. The Long Con, exatamente. E depois, a partir daí, houve uma explosão, porque estes exclusives da Xbox são tão bons, né? Tens tudo o que era da Supergiant, o primeiro Bastion, o Fez, Limbo, era tudo exclusive da Xbox. E estava a ter muito sucesso. E a Sony, né, competição direta, viram, tenho que fazer alguma coisa, tenho que também ter aqui umas alternativas, né? E daí também surgiu o Journey, também começaram a ir atrás dos indie games, e depois posteriormente também a Wii, não é? A Wii, pronto, sabemos bem o que é a Wii em termos de online, mas começou um bocadinho aí com a Wii e com alguns indies, mas agora com a Switch por exemplo, tu vês imensos indie games, não é? Eles abriram totalmente os braços. Pronto, e é um bocadinho isso. Evoluiu ao ponto em que indie games o que é? É self-publishing, equipa pequena ou até uma pessoa, low budget, alternativo. Acho que também considero isso alternativo, mesmo que seja talvez publicado, sei lá, pela Ubisoft até. Uma coisa alternativa quase considero como minigame, não é? Algo diferente. Pronto, e é um bocadinho isso, e é o boom que vemos hoje, em que o indie game é nomeado para o jogo do ano, ou é dos mais vendidos em comparação com AAAs, não é? Pronto, e temos esta grande alternativa connosco, uma alternativa diferente, é mais barato, e é bom ter aqui os dois mundos, ainda bem que os indie games e que mantém os publishers grandes a não fazerem um monopólio. Exatamente. E a não se desleixarem, não é? Embora, infelizmente, esses pequenos publishers estão a ser engolidos aos poucos, não é? Mas é o que é. É isso. Vou fechar o livro. Eu não vou pôr o separador outra vez, mas acaba aqui. E aí, acabou. Espero que tenha sido um bom resumo. Demorei muito mais tempo do que pensava. Depois então desta evolução e no que os indie games são hoje em dia,
e pegando também já em algumas características que tu foste mencionando, as que os diferenciam basicamente é a inovação, não é? Como Sim. estavas a dizer, sendo alternativos, Uhum. terem criatividade, serem mesmo completamente fora da caixa, não serem uma coisa que estás a Sim. contar que seja quando pegas num AAA, não é? Quando pegas num AAA já estás à espera que seja assim. E ter mecânicas bastante únicas, que não é tão. Lá está, também faz um bocadinho parte da criatividade, não é? Certo. Sim. Hum, por serem um estúdio pequeno e por vezes fazerem, apesar de pronto, o dinheiro é sempre importante e necessário, mas Uhum. eles não têm aquela pressão de um estúdio grande de Não. temos que mandar isso cá para fora o mais rápido possível porque estamos a precisar de dinheiro. Sim. I'm looking at you, Game Freak. Sim. O que é que te chama a atenção no indie game? Bem, foi basicamente o que tu resumiste agora. Vejo um jogo sem correntes, não é? Ou seja, quem fez aquele jogo fez com total liberdade e sabemos o que eles querem entregar. O que eles. É basicamente a visão deles, não é? Pronto, e nesse sentido chama-me muito a atenção, porque pronto, hoje a realidade é diferente, porque até pronto, tens muita variedade, tens muito por onde escolher, mas houve uma altura que não era bem assim, não é? Há uns anos atrás, talvez há 10 anos atrás, não era bem assim. E quando vias um indie game, o que me chamou a atenção foi Bastion quando saiu. Sem dúvida. Bastion foi. Pronto, não estava nada à espera, não é? Um, e isso chamou a atenção porque foi completamente um jogo completamente à parte, com um preço bom também. Sim, depois há Também tens essa, essa, temos que exatamente, admitir, há também é um essa bocado vantagem, isso. é É, getting the bang for your buck, não é? exato, Completamente. sim. O que me chama mais a atenção é mesmo ser fora da caixa, ou seja, se tu queres, pá, não sei se é bem assim, mas é o que eu penso. Se tu queres saber um pouco quais são em termos de mecânicas e de inovação do futuro dos jogos, é ir a indie games. Eu julgo que sim. Porque tu vês tantas mecânicas, tanto estilo de jogo que saiu de indies que são utilizados em AAAs. Uhum. Por isso, o futuro está lá. Está lá naqueles developers que não têm uma corporação atrás, não é? Uma big corporate atrás a dizer como fazer e a pronto, pôr aquilo Sim, naquele standard, jogo standard. Um, temos que cumprir protocolos. quando tens totalmente liberdade, é isso que torna estes indie games pronto, como o futuro, o futuro dos jogos, não é? De alguma forma. O que é que eu ia dizer? Pronto, eu fiz aqui uma pequena lista de prós e contras, porque nem tudo Uhum. são arco-íris e Claro, unicórnios, não é? Obviamente, tudo claro. tem os dois lados da moeda, não é? Uhum. A liberdade criativa, sem dúvida. É como eu disse há bocadinho. Não estando presos a um grande developer que faz pressão, Sim. não estando preso a deadlines, Uhum. não é? Não tenho que fazer. Vão aprimorar o jogo muito mais, com muito mais tempo. Aqueles pequenos pormenores vão sair muito melhor. Low budget, como já tinhas dito, custos de desenvolvimento mais baixos. Normalmente, lá está, se for um pequeno conjunto de pessoas, este sabe fazer isto, este sabe fazer aquilo. Uhum. Uhum. Tem um amigo que faz artwork, tem um amigo, pronto, e isso também é bom para Pessoal o com jogador, paixão também, não é? pessoal com paixão. Não digo que os developers que Sim, trabalham nos sim, jogos claro, não claro, claro. têm Certo. liberdade para mostrar essa paixão. Sim, e nos Sim. indie games, quem faz, não é? Nota-se que mete muito de si no jogo, Uhum. sem dúvida. É Uhum. alguém Certo. que gostaria que também lhe apresentasse um jogo assim, sem dúvida. Sim. Hum, Lá está, sendo mais barato produzir, vai levar a que o jogo saia mais barato, não é? Sim. O que é bom para pessoas pobres.
Um, Yeah. por vezes, por vezes os jogos até vão para Patreon ou GoFundMes Sim, ou Indiegogos, Kickstarters. Kickstarter, seja. Uhum, Eh, o que também me leva ao meu próximo ponto, que é uma comunidade um bocadinho mais fiel. Há uhum. muito mais interação jogador-developer. Sim, muito mais Porque direta. e até tu te sentes um bocadinho parte da equipa, estando a contribuir para um jogo desses. Eu Sim. lembro-me de quando havia acho que depois disso não chegou aí para a frente, havia uma pequena equipa que estava a fazer o Mother 4, totalmente Hum, fan-made. E uhum. era basicamente à base de GoFundMe, e eles iam tipo, olha, hoje fizemos isto, e mandavam tipo umas sprites, o que é que acham daqui? E era muito A interessante. Depois comunidade perdi um bocadinho dá o os fio à feedback. meada e não acompanhei. Não sei se chegou a sair. Outra coisa que eu Mas não pus aqui é que os soundtracks de indie games são quase todos bangers. são muito bangers. É incrível. Yeah. E toda a gente sabe o quão importante é um bom OST Sim. É num assim, jogo. é isso, poucos recursos, vamos ter que ser muito talentosos para Sim, pôr. E normalmente é, não é? Pá, sem dúvida. Um outro podemos considerar pro. Normalmente são uhum. jogos de nicho. São jogos que vão buscar população que não se identifica nos Sim, jogos que vão saindo sim. nos shooters, que foi uma altura que só havia shooters. Eu Yeah. não é, não sou Cinzentos. shooters de Segunda Guerra Mundial. Tipo, ok, Yeah. calma, Call of Duty, calma, está bem. Hum, Um, e com isso também vão buscar muitos géneros ou certo. então art styles do passado. Há, há indie games que são beat 'em ups, 16 Sim, bit, 8 bit. sim. E são love letters a clássicos também, não é? Exatamente, e são Metroidvanias, por exemplo. Uhum. Foi Kojima? Não. Quem é que fez o. Estava a faltar o nome. Qual? Estava a faltar o nome. Castlevania? De Castlevania, mas o que saiu agora mais recentemente, vá aí há 4 anos ou 5. Esquece, deixa estar. Ori? Não. Não sei. Adiante, não interessa. Pronto. Temos muitos. Ahm, pronto, e lá está, a inovação. Menos Uhum. pressão, se calhar pessoal mais disposto a aprender Sim, também, aí a tentar, lá está, encontrar coisas novas, e convém serem inovativos porque já que vão ter menos em alguma coisa, não é? Por vezes graficamente, uhum. convém que se destaquem em Sim. alguma coisa. Sim, é isso que eu ia dizer. Poucos recursos obriga pessoal que tem talento a ser ainda mais criativo, não é? Exato. A desenrascar, A com pouco. desenrascar, É a exatamente, desenrascar, com literalmente. pouco. E às vezes é isso, crias ali como é que é, um lightning in a bottle, não é? Sim. A tempestade Eh, perfeita. exativesse, em que Não se pode ser tivesses só mais recursos, estrangeirismo neste às podcast. vezes, Calma, exato, pessoal. claro. Se tivesses se calhar mais recursos, o jogo não seria tão bom, Sim, porque o pessoal tem que, com um pouco recurso tem, ser criativo, tanto na música, como mecânicas, sprites, tudo e mais alguma coisa. Isso torna o jogo ainda mais especial porque tu sentes a paixão. que vem de- dos sim, devs, não é? acho Como, que como eu estava a dizer. sim, daí também a comunidade forte, né? Que acho que também a comunidade sente isso, sente o Sim, esforço. sem dúvida. Eh, é, E lá está, a questão de ser uma comunidade mais fiel e que está mais, principalmente quando é só uma pessoa, não é? uhum. Sim, às vezes é uma pessoa. Às vezes é uma pessoa. No entanto, recursos limitados também pode ser um contra, não é? Porque lá está, uma Pode, pessoa só, se for só uma pode. pessoa, não sabe fazer tudo, não consegue fazer tudo, ou então Sim, não vai haver até correção para. de bugs ou aquela análise final para testar o jogo, não é? Pode Sim, acontecer aí alguma coisa. Menus que se calhar são um bocadinho menos conseguidos porque não há capacidade para tal. uhum. Uh, pode acontecer. Não Sim. que estrague o jogo, mas acaba Sim, e também até o próprio release, não é?
demora muito mais tempo. Exatamente. Pronto, se calhar se é um jogo que de alguma forma tem tido algum apoio da comunidade, não é? Como por exemplo Kickstarter, não é? E a equipa é pequena, pronto, o jogo vai demorar mais tempo do Claro, que, não se faz um jogo da noite para o dia, mesmo. claro. Isso é, exato, pronto. Não há aqui crunch, não há aqui release date, não é? Sim, sim, Embora, sim. ou seja, os developers querem mesmo que saia o jogo como eles querem. Pronto. Exatamente. E isso tem, Porque acaba por ser um bocadinho deles, não é? pronto, Porque pronto, e é com é o bebé deles, digamos assim, exatamente, e com estes não é? recursos limitados, pronto, têm esses cenários, não é? Eles tentam, claro, graficamente e em termos de até de bugs, não é? Fazer o máximo que conseguem, mas é claro que é difícil. É natural. Yeah. Outra coisa que já tinhas dito em cima e que acaba por se manter, não é? Também por não haver dinheiro, há menos marketing, não é? Uhum. E isso também acaba por dar menos visibilidade. Certo, certo. Embora Eu, hoje em dia sim, as regras são diferentes, não é? Um verdade. bocadinho. As Porque, regras são olha, diferentes. há um exemplo. Basta teres um bocadinho de sorte, não é? Sim, ter sorte. Tens exemplo perfeito que foi o Among Us. O Among Us acho que sai em junho de 2019, se não me engano. O, Sim. o Among Us, tipo, tinha, sei lá, 16 pessoas por semana a jogar. E de repente aquilo dá o boom. A pandemia ajudou, obviamente. Porque Uhum. houve um streamer que encontrou, um big streamer encontrou, começou a jogar aquilo com os amigos e boom, aquilo de repente passa para 200 mil pessoas por semana. Yeah. O jogo Às tinha um vezes é ano. isso. O jogo já tinha Às um vezes ano. é O isso. jogo já estava tipo. Sim. Estamos a manter os servidores porque se calhar até temos aqui uma pequena comunidade que joga todos os dias. Vamos Uhum. manter porque tipo, eles estão a gostar. E de repente, boom. Quem diz Among Us, acho que Fall Guys teve, acho que teve a mesma. Sim. uh, Fall Guys acho que foi um bocado pegado porque em termos de personagens são parecidos ao Among pronto. Us, acho. Mas E sim, porque sim, lá é estava, é também um um exemplo. party game e na pandemia o pessoal estava muito. Yeah. Não Precisava estava de muito, contacto. estava completamente em casa. Sim, precisava de E contacto, não é? então, E é uma boa alternativa, forma digamos de. assim. Sim, nesse sentido as regras mudaram um bocado, não é? Porque não sei, acho que talvez em termos de marketing é mais fácil tu apostares em falar, em apresentar o jogo a streamers Uhum, hoje em dia, provavelmente sim. se és um indie gamer, se não tens um publisher Por forte trás. atrás de ti, Uhum. é muito melhor isso do que tu próprio tentares Sim, investir ou um em. streamer ou um youtuber e se Sim, tiveres realmente um bom produto, ele vai sim, falar por si. sim. É. Outro problema que eu tinha, que já falámos um bocadinho acima, lá está, são os desafios técnicos. Às vezes é mesmo impossível teres Sim. uma equipa que seja especializada em tudo, então poderás Uhum. pecar um bocadinho num ou outro aspecto do jogo, não é? Sim. Ou poderás até ter que simplificar o jogo, poderás ter uma ideia maior, mas que é O mesmo impossível sonho. É, realizar, o sonho se porque calhar é sempre maior do que exatamente. para estes developers pequenos. Se calhar o sonho é sempre maior do que o resultado final, mas pronto, têm que aceitar se calhar algumas condições, esses desafios, né? Se querem realmente, pronto, não é uma questão, é como dizemos, não é uma questão de release date ou de crunch, é uma Sim, questão de capacidade exatamente. e pronto, às vezes tem que se limitar um pouco Eu na minha nessas cabeça, ambições. hoje de manhã, quando tive esta ideia deste separador que vimos há bocadinho, estava incrível. Ficou um bocadinho cocó, claro, porque eu Eu não acho que tenho ficou capacidades para top. tal. Eu acho que nunca fiquei tão bonito na minha vida. Tão bem favorecido. Yeah. Pronto, ainda assim não, continuando com os desafios técnicos. Lá está, Uhum. poderá sair o jogo se calhar com pouco post-game ou até nenhum. O jogo acabou. É. Uh, Também é um bocado isso, né? poderá haver aí atividades endgame, etc. Ou então, lá está, como eu tinha dito antes, os menus mal programados ou mais simples, Uhum. ou os gráficos. Não que os gráficos sejam super importantes, mas convém que seja um bocadinho clean, não é? Uhum. Se Sim, bem, às vezes nem é isso, né? Às vezes sim, é que os gráficos sejam adaptados para a disponibilidade que eles têm em termos de recursos e que façam mais como é indie vai ser isso,
mais diferente, criativo. Pronto, é mais diferente, mais criativo em termos de art style, não é? Mas tu também vês, também é um bocado isso, ou seja, essa liberdade dá também aqui alguns art styles fantásticos, não é? Sim, sem dúvida. Pronto, eu sei que estamos a falar dos contras, mas se há alguma coisa mais parecida a ser considerada arte em videojogos, vai ver os indie games. Sim, sim, sim. Acho eu que é um bocado isso, não é? Até o Undertale, que é feito especificamente para ser feio, foi mesmo. Aquilo não sei se podemos chamar 8-bit. Acho que é menos. E tem os melhores bangers de sempre. Sem dúvida. Tem os melhores bangers de sempre. Jesus. É verdade. Adiante. Sim. Peguei aqui também em alguns jogos que me lembrei que sabemos que tiveram algum sucesso e são indies. Assim, on the top of my head foi o que eu escrevi. Minecraft. Yeah. Minecraft. Um jogo muito importante. Minecraft é... não sei se não é o primeiro sandbox, obviamente, mas foi o que rebentou tudo. E provavelmente é por causa de Minecraft que existe Fortnite. Porque os primeiros Battle Royales, que era qualquer coisa de Hunger Games, foi qualquer coisa com Minecraft. Foi um mod. Yeah. Foi um mod de Minecraft. Sim. Among Us, como eu já tinha falado. Rocket League, que foi muito interessante quando saiu, continua a ser. Rocket League. Futebol com carros, quem Rocket nunca... League, olhando, foi muito bem conseguido, não é? Sem dúvida. Até Quem diria que era graficamente. um indie game. Exatamente. Ou seja, de um indie developer, não é? Exatamente. Undertale, como eu já tinha dito aqui. A Stardew Valley, também bastante... Sim, embora critically não... acclaimed. Sim, critically acclaimed. Pegaram conceitos também. Terraria e... Sim. não é Animal Crossing, é aquele que havia na PlayStation. Harvest Moon. Harvest Moon, exatamente, obrigado. Hollow Knight. Hollow Knight. Hollow Knight. É esse o que estavas a querer dizer? Não. Não é. Ok. Eu vou-me lembrar. Ou não. Metroidvania. 80s. Hollow Knight. 80s. E basicamente é o que eu tenho aqui. Assim, sim, on the top of my head. E que realmente conseguiram combater taco a taco com os grandes publishers. Sim. Sim, Minecraft. Minecraft é... Antes, se calhar... É um legado, ponto. Sim, antes, se calhar, o jogo mais popular, ou seja, eu tento pensar nesta métrica. Um jogo em que a minha mãe dizia para eu jogar, na altura, porque via tanta publicidade na televisão, é o jogo da guerra, que é o Call of Duty, né? mas a métrica agora é toda a gente que diz que põe os miúdos a jogar, está a jogar Minecraft, seja, até é bom para os miúdos. Sim, exato, também é uma boa ferramenta. Eu também acho que é bom. Acho que o Minecraft tornou-se mainstream. O jogo mainstream. A bar é Minecraft. Exatamente, acho que sim. Por isso, temos aqui um jogo indie que arrebentou com os AAAs. Tomaram eles. Hades foi Game of the Year. Não foi, não chegou a ser, pois não. O que é que havia nesse ano? Não sei, mas acho que não chegou a ser. Mas foi tipo... Sim, Hades foi... Não, Hades também foi algo que explodiu pela qualidade mesmo. Sim, sem dúvida. E o que é incrível que a Supergiant tem 4 jogos. Eu não conheço Pyre, mas Bastion, banger. Transistor, banger. E Hades, mega banger. E Pyre também. Pyre não conheço, por isso não vou, mas vou acreditar em ti. Tu. É top. É diferente dos outros. Vais ver. Então, tens de ter, se tiveres a oportunidade, não te vais arrepender, sinceramente. É isso mesmo. A Supergiant. A Supergiant é o Holy Grail do universo. Por favor, não sejam comparados por por favor. Foda-se.
E Vocês estão a fazer o Hades 2, atenção, não é? Que Primeira sequel. primeira sequel. Também, Supergiant tem voice acting bangers. Sem dúvida. E O OST. de Bastion. Bem, e o OST. o de Hades é Hades. incrível. Hades, yeah. Fiquem no fim, a nova música da outro é de Hades. Podem ficar um bocadinho no fim. Eu deixo correr até ao fim hoje. Eu não interrompo a meio. Yeah. Caralho, editor, não interrompas a meio. Yeah. Ele na caverna. Ele tipo aqui debaixo com a caneca, tipo. E eu tipo. Top 10 segundo a Metacritic. Ou seja, isto comparado com os ratings que tivemos nos jogos de anime, não é? Que toda a gente se lembra. Que estavam aqui incríveis. Qual era o melhor? Era o quê? Um 86 do Fighters? O Fighters é 88. Mas era tipo, Fighters estava... Comparado com o resto, ok, excluindo Fighters. Ok, pronto. Tens o máximo que é 70. Pronto, começamos com o número 10 da lista, que tem um 90, que é Hollow Knight. O Bar. Vamos deixar os anime games para trás, porque... Hollow Knight é top. Hollow Knight. Lá está, um Metroidvania, não é? Muito bem feito. Grande mood. Com 90 também. Shovel Knight. Shovel Knight. Esse não joguei. Eu joguei. É interessante. É difícil. É tipo Mega Man. Podemos dizer que é tipo Mega Man. Okay. Posso dizer que sim. Obviamente com uma mecânica que tens uma pá. Em vez de um arm cannon. Sim. Também tinha que ser um indie game para ser assim tão esquisito. Sim, sem dúvida. É tipo, qual é a tua arma principal? E o Cloud traz a sua Buster Sword, ou o Leon traz a sua arma, sua Gun Sword, ou o caralho, que se chama, ou o Sephiroth traz a sua espada que chega tipo, tem 2 metros e 10. Sim. Overcompensating much. E o Shovel Knight, eu tenho uma pá. Uma shovel. 91. Em oitavo, aliás, com 91. Spelunky 2. Nunca joguei. Já ouvi falar, nunca joguei. Depois, Disco Elysium. Já ouvi falar, mas nunca joguei também, com 91. Tenho na Switch. Vai ser para um dia. Dead Cells, que acho que saiu para a PlayStation, se não me engano. Sim. Também com 91. Sim. Em quinto, What Remains of Edith Finch, com 92. Sim, isso é tipo puzzle, nunca tinha ouvido falar deste jogo até fazermos até fazer pesquisa para este episódio. Aparentemente sim. Sim. Acho que é, não é? Em quarto, Undertale, 93. Undertale também é, especialmente para quem gosta do universo Mother, é provavelmente o que se assemelha mais. Okay. E acho que o Toby Fox foi feito só por uma pessoa. O que se assemelha mais a isso. E o jogo também é muito bem conseguido. Para o que é, para o que se propõe. Em terceiro, Hades, com 93 também. Yes! Sem dúvida. Em segundo, Inside. Acho que é dos mesmos que fizeram Limbo, se não me engano. É um spiritual successor. Com mais cor, vou imaginar. Acho que sim. E em primeiro, Celeste. E já ouvi dizer que Celeste também é muito bom. Eu nunca joguei, mas... Acho que também tem um bocado de Super Meat Boy, que é um bocado difícil, acho, em termos de platforming. Ok. E... Ok, é isto, basicamente. Sim, não estava à espera de Celeste ser primeiro. Com 94. Sim, embora estejam todos tipo... Sim, vai dos 90 aos 94. Atenção, certo, não é... Certo. Não há nenhum jogo com 77, não é? Certo. Dentro destes não há muitos que eu tenha jogado. Agora que estou a ver bem. Joguei Hollow Knight, Hades. Joguei Shovel Knight.
E é isso. E Undertale. E Undertale, tu jogaste Undertale. E Undertale. Verdade, verdade. Muito bem. Entre outros, também destaco o Binding of Isaac. Yeah. Um bom roguelike também. Roguelike, yeah. Muito interessante. Apesar também lá está, os gráficos, quem olhar é tipo, isto é um puto a chorar. E é muito imersivo. As cenas de power-ups, E os o bosses. backstory. Backstory é bué da estranho. A mãe que quer É bué para da fins estranho. satânicos. Bastion, e lá está como eu tinha dito, Bastion e tudo da Supergiant, exceto Pyre. E Cuphead. Cuphead também é um... Cuphead é indie? Cuphead é indie. True. Não, sim, é indie. Só True. por ser o conceito diferente. Sabes que eles têm uma série na Netflix? Sabia. Ainda não vi, mas sabia. Também não, mas... E tem as mesmas animações, basicamente. E o jogo é difícil como o raio. Pois também é conhecido por esse grau de dificuldade, não é? Yeah. É bué difícil. Claro. Da tua parte. Tudo da Supergiant. Tem Owlboy, muito underrated. Não conheço. Owlboy quase me fez chorar com a história. Fantástico, a sério. Muito bom jogo. Muito bom jogo. Pode-se dizer que é Metroidvania. Ok. Tem um art style muito bonito mesmo. Muito bonito, uma história muito, muito interessante. Evolui neste muito, muito fixe. Pronto, de uma forma muito, muito fixe. Depois Hollow Knight, Ori, Child of the Light. Child of the Light é Ubisoft. Child of Light também já joguei 2 ou 3 vezes. Acho que passei primeiro para PC e entretanto passei para a Switch. Também tem a tal cena de meteres o teu irmão a jogar. Pois é, porque é a estrelinha, o cara. A estrelinha que é para apanhar não é dar stun, é para retardar o turno do adversário. Do turno, Exatamente. exatamente. É um bocadinho mais útil do que andares a apanhar star beats e mandá-los aos cupas. Depois eu também pensei num que é o Hotline Miami. Ok. Muito fixe para pick up and play. Tens de ter muitos bons reflexos. É um jogo interessante. E depois também pessoalmente também favorito, é o Overcooked. Para jogar com o pessoal. Overcooked é incrível. É um party game também, digamos assim. Sim, é um party game. Caos. É o caos mesmo. Uma coisa fantástica mesmo. Mas é um bom caos, exatamente. Por isso, só qualidade. Claro que temos... A cena se é bom jogo é indie game, se é mau jogo é jogo da... Como é que se diz? Jogos da Steam? Jogos da Steam. Yeah. Ou jogos da Epic. É jogos da Epic. É bom, é indie. Não é? É tipo cena de hipster, né? Bigode. Exato. Não, é indie. Este indie game está incrível. Também só custou €1 na Steam. Está 2 paus na Steam e é uma merda. É feito com Unreal Engine. Quem diria? Quem diria? Ou com RPG Maker. O intro um JPEG o primeiro que aparece no Google da Lua. Aquele PNG falso que tem os quadradinhos brancos e cinzento. Bem. É isso. Isso é o Holy Grail, tipo, se encontras um jogo com isso. Bem. Mas é isso. Acho também um bocado isso, não é? Porque tens muito cocó na Steam, não é? É óbvio, lá está, com as facilidades que tens, tanto em fazer os jogos agora com Unreal Engine ou com RPG Maker ou o que quer que seja, e com a facilidade que eu pô-lo na Steam, não é? Ou em qualquer library. A Valve abriu as portas. Também vais encontrar. Nem tudo é perfeito, não é? Não há um filtro. É como pessoas põem conteúdo na net. Há pessoas que põem bom conteúdo, depois estamos nós. Sim. Não é? Ninguém nos vai proibir de pôr conteúdo no YouTube. De adquirir por 90 cêntimos. Ou, lá está, se quiserem, quem está aqui na live pode ir aí ao chat e fazer ponto de exclamação, pode start, que já vão aparecer as
Sim. os links todos. Para as pessoas que nos Nice. ouvem offline, eu ponho na intro, na descrição. Na descrição. Nice. É isso. Em suma, Pokémon League hoje em dia seria um Steam game. Ixi, não era assim tão mal. É que era um indie game? Não, não, Ah. não. É Só porque é diferente. E por isso ter pode- JPEGs também, meu. Pois tem, Tipo, tu escolhes vários JPEGs, mas pois a tem. A jogabilidade é JPEG mesmo. não muda, tens razão. E Yeah. Pokémon Pinball? Pokémon Pinball seria. Já estaria no indie. Ok, vou aceitar. Estamos a pôr nisto. Claro que é feito pela Game Freak, que é um gigante, não é? Mas estamos a pôr, tipo, estamos a jogar, estamos Yeah. a brincar só. Só a brincar. Em suma, não é porque o jogo é mais barato, ou os gráficos são menos apresentáveis, ou não foi a Sony, ou não saiu para a PlayStation 5, que o jogo vai ser pupu, digamos assim. Sim. Deem Deem a oportunidade, experimentem. sim. Yeah. Façam uma pesquisa. Claro que é mais difícil de os encontrar, não é? Sim. Em comparação com Mas se também, for já à front page da Steam e vês os jogos que estão lá sim, mas podem começar por a aí. 70 paus. Aí estão Mas 10 jogos incríveis, mais uns poucos que nós dissemos. sim. E não só. Dentro de Basta, todos os géneros, basta, algum vocês, vai estar bom. basta vocês prestarem atenção à internet. A internet move-se bem Bem relativamente demais aos às vezes. jogos. Yeah. Por isso, prestem atenção se sair algum indie game que começa, sei lá, streamers a jogar ou começa a aparecer na front page da Steam. Provavelmente é bom. Ou às vezes nos vossos anúncios do Instagram. Não. Se está no anúncio do Instagram é porque tem dinheiro, é uma merda. Ok. É aquele tal, o Legends. Raid Shadow Legends Raid Shadow tem a Legends. Kate Upton, não é? É justo. Tem a Kate Upton. Ok. Conclusões finais. Conclusões finais. Foi o que eu Comprem acabei de indie dizer. games. Comprem indie games. Apoiem. Apoiem indie games. Apoiem os pequenos developers para que eles não se vendam e depois sejam tipo o Project Red que faz o Cyberpunk. Sim. E um disclosure para os developers indie que estão aí fortes e não estão a ceder. Mantenham-se, por favor. Que não venha aí com milhões. Não, dinheiro não é tudo. Paixão é tudo. Pois, diz-lhes isso enquanto estão a comer um molete e um copo d'água há 3 dias. E Eu percebo-vos. aceitem. Eu também aceitava. Ai. Vamos às regras. Vamos recapitular as regras do nosso jogo. Pup. Dou-te as honras porque da última vez fui eu. Ok, pronto. Temos aqui um pequeno update. Acho que as regras são mais simples. Pronto. Pega, joga em um jogo em que convencemos o adversário a jogar um jogo que nunca jogou ou que nunca pensou em jogar, que não é um jogo que se sinta confortável, entre aspas. Cada jogador tem 20 hit points, perde quem chegar aos 0. O jogador que convence o adversário tem 2 oportunidades. Se convencer à primeira, 2 hit points. Se convencer à segunda, 1 hit point. Se falhar, tem a tal segunda tentativa. Se falhar outra vez, tem 2 tentativas na semana seguinte. Quem aceita e joga recebe 1 hit point por cada 5 horas de jogo. Caso acabe o jogo, duplica o dano que sofre. Ou seja, quanto mais o jogo é interessante, mais quem convenceu tem vantagem sobre o adversário. 2 jogos consecutivos convencidos à primeira dá um super ao jogador que permitir um terceiro jogo, uma terceira oportunidade e não esperar pela próxima semana. O jogador só poderá convencer de um novo jogo quando o adversário parar de jogar um anterior, seja por desistência ou por ter terminado. E regra sempre importante, temos de ser honestos um com o outro. A honestidade é importante. Sim.
É isto. Não tenho mais nada a acrescentar. Passa para a transição. Barras. Barras da vida. Estão iguais. Barras da vida. Sim, neste momento estamos empatados, né? Eu vou conseguir. Caralho. Cada um com 16. 16. Sim. 16 pontos. Sim, e estamos a jogar. Eu vou conseguir. Está aqui. Wonderful 101. Yay. E afinal só são 100. Mentiram-me. Não, tu és... Shhh, cala-te. Continua. Ok. Aliás, começa com o meu update? Começa. Yeah. Ok. Bem, estou nas 12 horas, 14 minutos e 32 segundos. Ok. No jogo. Com um grande update. Cheguei aqui a um threshold importante que por acaso consegui bater. Ou seja, quem nos acompanhou da semana passada, eu entrei no castelo e agora estou a combater no castelo e encontrei o que será talvez o vilão principal, pelo menos é o maior vilão deste momento, e custou-me de caralho ganhar aquele cenário, porque eu tenho uma cena que é uma carta que se chama Genocídio, que é basicamente um one shot. Não é um one shot. Não é, por isso que eu disse basicamente. Tem... É muito invencível. Não é invencível. Tem que usar algumas limitações para o poder usar. Claro. Ele tem que sacrificar os seus amigos. Sim. Não sei se tem amigos. Mercenários. Sim. Subordinados, vamos dizer assim. Os subordinados. Sim. E foi muito trial and error. É por isso que estou com 12 horas, mas provavelmente estaria já nas 15, pelas tentativas que fiz. Cenários enormes. Pronto, e depois já para a terceira ou quarta tentativa, averiguei a forma de bater e depois fui à net confirmar. Bem, internet. Não, foi tipo do género. E se eu fizer isto e isto? Espera aí, antes de tentar, que eu não quero perder outra vez, deixa ir à net. E disseram exatamente o mesmo, que é roubar a cena a arma dele e depois pôr-lhe num state que basicamente podia ser um curse, por exemplo. Um debuff, portanto. Um debuff. E as personagens com o machado podem fazer isso. Pronto, eu fiz essas duas cartas seguidas nele, depois foi muito mais fácil. Que é o Melanor e a Emília? Melanor e não, a Kai qualquer coisa, que é a que tem o machado e tem a criatura voadora. Sim. Okay. Pronto. E resultou, consegui. Cheguei a jogar o cenário seguinte, com um grande plot twist. Um grande plot twist e spoiler alert, a Hydra, que é a personagem principal, foi raptada pelo nosso vilão principal. E parou. Eu não sei o que tu pensaste que tinhas morto, mas não mataste. Não, exatamente. Pensava que tinha morto, não matei. Inútil. Eu mal vi a Hydra, normalmente é azul, as personagens que tu controlas, a transformar em verde, fodeu-se. NPC do cara. Foi. Pronto. Mas tem sido um grande. Está-se a tornar challenging. Sim, e a história está a começar a ser interessante. Yeah. Por isso estou entusiasmado para ver o que vai acontecer assim. O voiceover cagaste, não foi? Totalmente. Ok. Eu continuo a dizer que eu não faço a mínima ideia como está o voiceover, mas continuam as cutscenes? Continuam. Sim, as cutscenes continuam porque quero saber da história, né? Okay. Mas ao mesmo tempo sim, mas as cutscenes na Game Boy era tipo... Isso é. É só isso? Ok, pensei que tinha FMVs. Não. Ok. Não, tem diálogo. Ok. Diálogo. Parece ok, menos mal. Até quando estão chateados, a cara é mesmo. Eles não mudaram. É tipo, vamos fazer 2 PNGs diferentes para as emoções deles. Caga, mano. Yeah. Tu achas que os indie games se preocupam com isso?
Ok, vamos meter vozes. Vamos apostar em vozes. Sim. Vamos contratar os melhores voice actors que há aí no mercado. Eu tenho um primo que é voice actor. Foi basicamente. Tipo, pá, o meu Primo, primo faz um bebê. empregado. Eu sou um Tenho bebê. trabalho. Primo, faz uma menina. Eu sou uma menina. Primo. Yeah. É por isso que está em mute. Justo. E é esse o meu update. Justo. Eu tenho update também, que é, vamos... Tenho 12 horas e 25, se não me engano. Isto significa que... Acabei o jogo. Acabei o jogo com 12 horas e 25 minutos. Nice! Isto é assim. Eu tenho 12 horas e já acabei o jogo. Estás com 12 horas, vais... Sim, agora Não é sei se uma vais coisa a que ia meio. dizer. Vamos agora descobrir nesta primeira saga, né, desta primeira competição, o que é meta. Nos jogos mais curtos, Se jogos... dar Ok. danos ao pouco, Ok. ou ir pelo long haul, não é? Ok. Porque se acabar este jogo vai ser muito dano. Se tu Muito mais acabares dano. este jogo, sim, Vai ser será... entre 25 a 30 horas. Sim. Eu É, estive a ver. acho que sim. Sim. Ok. Por isso vai ser muito mais dano. Ou seja, o que é que aqui 25 é? serão 10, 30 serão 12. Sim, como dissemos há bocadinho, então eu tenho 12 horas, que equivale a redonda para baixo, obviamente. Uhum. Fará as 10, que são 2 pontos, Sim. vezes 2, que fará Yeah. os 4. Sendo assim, temos de fazer isto. Holy shit! E fazer... Gan- Olha o Esse instant foi um bom replay, olha o sopapo. instant replay. Foi isto. Eu sofri 2 de dano. Uau! Mais 2 de dano. Mais 2 dano extra. Yeah. O que é que significa? Que eu para a semana vou ter que convencer um novo jogo também. Também. Estarei preparado. Vou estar aqui uma semana em interregno, apenas a ver-te a chicotear-te a ti mesmo. Yeah. Ou até tu me dizes, não, caga, vou desistir. Foi perto, admito. Mas A terceira vez estou a fazer isto. Mas também não quer dar a parte fraca. Se eu te disser que fica pior. Não agora, mas Yeah. eventualmente. Ok. Do que eu me lembro. Estarei Fica pronto. quase injusto. Ok. Fica quase injusto. Vamos ver. Cabrões. Sendo assim, O que é que achaste? vamos falar sobre isso. Vou só tirar isto daqui porque está aqui muito, muito ruído. Vamos pôr direitinho. Uhum. Olha a minha testa em cima da barra. Nice, testa. E eu até escrevi, tenho aqui toda uma parede de texto à minha frente. Meu Deus. O que é? É um review? Eu tenho um review. Yes! Meu Deus. Tenho um review. Enquanto isso vou pôr aqui alguma footage que fui tirando também do jogo enquanto fui jogando. Vai-me aparecer aqui no queixo, está bem? Olhem assim. Ok? Até vou pôr um bocadinho maior. Sim. Não vou nada, senão depois está para macar. Ou podes pôr entre os dois também. Vamos pôr assim. Ok. É isso. Pronto. Como já fui dizendo ao longo dos episódios, e tu próprio até no episódio que me apresentaste o jogo, é um jogo de super-heróis, não é? Aliás, se calhar até mais de Power Rangers do que super-heróis. Não que os Power Rangers não sejam super-heróis. Como podemos ver aqui, estão a ver aqui o Power Ranger verde. Obeso. Sim. O jogo saiu originalmente para a Wii U em 2013, se não me engano. O jogo já vai fazer 10 anos. Que foi a versão que eu joguei. Foi a versão da Wii U. Sim. E nota-se bem que tentaram usar as gimmicks que a consola tinha para este jogo. Tentaram usar tudo, porque acho que há uma altura... Aliás, aqui também estão a ver em que eu estou a desenhar uma pistola, não é? Acho que na altura... Não é um pênis. Podia ser. Não, porque é difícil desenhar com o analógico. Tu devias fazer um footage tipo, estou a desenhar uma pistola, está bem, pessoal? É uma tesoura, atenção. Acho que originalmente até acho que dava para desenhar no gamepad, se não me engano. Sim. No tablet grande da Switch. É. Ok. Basicamente, então, no jogo controlamos 100 heróis, ok?
ao mesmo tempo, experimentem se calhar pensar em tipo Pikmin, como estão a ver aqui, estão a ver todos aqueles pequenos bonequinhos fazem são a vossa equipa e com eles têm os personagens principais que têm cada um a sua skill e que vão desenhando as coisas certas, neste caso uma espada é uma linha, uma roda é um murro, a pistola é um pênis, como viram. E todas essas gimmicks são interessantes. Isto também não é um pênis, atenção, é uma bomba. Eu desenhei mal. É uma bomba. E todas essas gimmicks são usadas para puzzle solving. Neste caso também podem ver aqui combos. A bomba que atrasa o tempo para conseguirem bater bater mais facilmente nos inimigos rápidos. No entanto, se não quiserem fazer esses combos, podem ir brute force. Vai ter muito. Vai-vos levar muito mais tempo. E vão ter que ter muito mais skill. Que é tipo, por exemplo, aqui eu estou só a arriar nestes homens sem qualquer fundamento. E obviamente que RIP. Graficamente, acho que evolui bem para um jogo que tem 10 anos. Porque é assim esse estilo cartoony. E isso acaba por evoluir bem sempre. Podem ver, por exemplo, o exemplo de Wind Waker. O Wind Waker ainda hoje é atual. A história não é má. Não é má. Não é incrível. Não é má. É uma espécie de clichê de super-heróis e de aliens que estão a atacar o planeta Terra. No entanto, usa bem o clichê a seu favor, às vezes até parodiando isso. Os personagens têm uma personalidade bem demarcada e um bom character development. No entanto, como há tantos, acho que com o aumento do roster, acho que alguns ficam um bocadinho esquecidos. Acho que a partir da Pink, que é a quarta, se não me engano, que já por si só não tem um character development muito grande, o amarelo fala tipo 10 vezes, o branco pai 4 e o preto fala tipo uma vez. Sim. Acho que se esticou muito, demasiado para. Sim. Muito ambicioso. Mais uma crítica, por vezes, é a câmara. A câmara é um bocadinho. Eu não gosto de câmara, mas isso poderá ser um bocadinho pessoal. Eu não gosto de câmaras fixas. E às vezes fica com muito zoom e não dá para puxares muito para trás e ficas ali um bocadinho perdido no meio da ação toda. No início também pode ser um bocadinho frustrante a nível de dificuldade, porque ninguém me disse que tenho que comprar skills. E há uma skill que vocês precisam mesmo para quase passarem o segundo nível, que é a skill da defesa. Para derrotarem os tanques, como viram há bocadinho quando era o Senhor das Pistolas. Precisam do skill da defesa para a bola bater e ir contra eles e rebentar-lhes o escudo, senão andam ali. No entanto, depois de passar esse nível de dificuldade, acho que tem uma boa curva de dificuldade. Não é o jogo mais fácil do mundo, mas é um jogo. Eu joguei normal, havia very easy e normal. E joguei normal e morri as minhas vezes. Olha, acabou o footage, já me posso para a direita. Como pontos fortes tenho. Não é um jogo unidimensional, tem vários níveis, vários tipos de níveis, atenção. O mais comum sendo mapa, não é open world lá, mas mapa com puzzle solving e lutas a meio. Depois tem autoscrollers de shooting. Tem, por exemplo, one-on-one boxing, para aí 3 ou 4 vezes, se não me engano. E as boss fights acabam por ser todas diferentes. Boss fights que têm diferentes gimmicks, acabam por vos fazer usar quase todas as skills que têm. E com quick time events, mais ou menos, a meio. Isso aí acaba por ser interessante. Em conclusão, apesar de lá estar a ter algumas falhas, nenhum jogo é perfeito. Tem o gameplay bom e interessante e a história. Depois, a meio, como eu disse aqui há 2 ou 3 episódios, foi quando começou a desenvolver,
acabaram por me prender até ao fim. E esse nível de dificuldade, como eu já tinha dito, que é aquela dificuldade, assim, aquele termo de quase chega a ser frustrante, mas não é frustrante o suficiente para tirar o comando contra o monitor. Certo. E isso acaba por prender. Dando uma pontuação numérica, daria um 7,5 em 10. Ou um 75 em 101. Esqueci-me de pôr o beat dos Rixi, peço desculpa. Tará, tará, tá. Pronto, basicamente é isto. As minhas notas. Não, parece-me bem. Pá, partilho exatamente a mesma opinião. Acho que sim. As minhas notas. E Muito lá está. bem. Em comparação, depois estive a ler a versão que saiu remastered para o PC, não teve assim tantos improvements em relação à da Switch. Sim, Por teve isso alguns. não perdi muito. Não, da experiência não. É. Foi um jogo que foi pena ter saído para a consola que saiu e ficou no limbo. obscuro. Sim, a melhor coisa que fizeram provavelmente no remaster foi mandá-lo cá para fora para toda a gente, basicamente. Sim. Pode-se dizer que foi um indie game? Acho que na altura já tinham a Bayonetta, se calhar, acho que já tinha saído. E Beautiful Joe também, quem fez. Mas é isso. Então recomendarias ao teu outro amigo? Poderia. Não estariam num top, mas poderia dizer, olha, gostas de jogos de ação? Gostas de Pikmin? Gostas de desenhar grandes pênis? Podes. Ou então joga ao Kami se quiseres desenhar grandes pênis também. Ao Kami também. É a melhor qualidade. Sim. Bom jogo, Kami. Muito bem. Foi um gigantesco update. Que grande update. Estou com a garganta seca. Jesus! Evolução. Meu Deus. Para a semana há mais. Para a semana o Rui vai acabar o jogo. Não, acho que não. Pronto, eu basicamente acabei o jogo. Tenho um fim de semana livre e eu, ok, vou acabar o jogo. Nice. É isto. E vou pensar seriamente no que te Em fazer uma maratona? Ai não, no próximo jogo. No próximo jogo te vou convencer. Okay. A maratona depende sempre do tempo, não é? Yeah. Infelizmente. Turu. Mas é isso. Maltinha. Está feito. O update. E o podcast. Obrigado. O editor já está a bater com as panelas. Já está assim. Acaba isso. Acaba isso, caralho. Tem calma. É essa a voz dele. É exatamente a mesma. Caralho. Acaba isso. Tem calma. Deixa-me agradecer às pessoas. Que as pessoas estão aqui. Lá está, acho que não há muito mais a dizer. Obrigado a quem esteve aí. Obrigado a quem vai ouvir offline, não é? No sábado. Religiosamente à 1:00 PM. Religiosamente. Muito bem, editor. Relaxa. E pronto. E podem seguir o podcast nas restantes redes. SoundCloud, Spotify. Sim. E alguma sugestão? Estaremos ao dispor. E Google Podcasts. E é isso. Não vou obrigar o editor a fazer-me desaparecer desta vez. Não me dês trabalho.